Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Ao que tudo indica, o pacote anticrime será aprovado hoje no Senado. A gente vai aguardar um pouquinho para ver se isso realmente vai se concretizar. O senador Marcos Duval, que é o relator do pacote anticrime no Senado, ele fez alguns comentários ontem interessantes sobre esse projeto e ele disse que o pessoal falou que o projeto foi completamente desfigurado e tal, que virou, na verdade, em vez de um pacote anticrime, um pacotinho. Mas ele disse que, pelo levantamento que foi feito sobre o projeto original, cerca de 78% a 80% do projeto foi preservado. E ele chegou a falar que achou que, com toda essa movimentação que houve, ele achou que poderia manter só 50% do projeto original, mas segundo o levantamento que ele apresentou, chegou a um percentual de 78% a 80%. Então ele disse que é chato, né, você tirar 20% ou 22% do projeto, mas ele falou que foi melhor do que ele imaginava. Além disso, o senador Marcos Duval, que é o relator, como eu disse para vocês, do projeto anticrime na Câmara, no Senado, perdão, ele disse que eles vão, logo após a aprovação, tentar incluir o excludente de ilicitude e o famoso plea bargain, né, que é um acordo ali que o acusado pode fazer logo no início do processo, através de um projeto de lei que agregue ao pacote, tá? E aí ele falou que 80% estava de bom tamanho para começar o ano. Então, essa é a opinião ali do senador Marcos Duval. A gente não pode esquecer que o próprio ministro Sérgio Moro, ele disse que, mesmo desidratado, o pacote anticrime trouxe medidas muito positivas, tá? Então ele fez ali um comentário também, quando ele estava saindo de um seminário que ele participou lá no IPEA, ele afirmou que existem medidas muito positivas que foram preservadas nesse texto do pacote anticrime que acabou sendo mudado ali e acabou sendo mudado e depois aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Então ele chegou a dizer que o importante era que fosse aprovado na íntegra o projeto, mas algumas medidas muito importantes permaneceram, tá? Então, ele falou que são positivas porque trazem um endurecimento na legislação criminal e também uma agilidade, tá? Torna o processo mais rápido, tá bom? Só que aí depois a gente viu também o Sérgio Moro falando que poderia desistir da questão do excludente de ilicitude, né? Então pode ser que numa estratégia ali dentro de um projeto de estratégia de aprovação desse projeto, ele pode até abrir mão desse excludente de ilicitude, que não seria muito interessante, porque faz parte de um grande dispositivo para garantir a luta contra o crime organizado. Só que aí depois nós vimos uma informação também, lembrando que todas as matérias que eu cito estão aqui na descrição do vídeo, que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro indicou que pode vetar alguns pontos desse pacote anticrime, tá? E esses vetos, né, os pontos que vão orientar os vetos, serão sugeridos pelo próprio ministro da Justiça, que é o Sérgio Moro, né, que teve várias das suas propostas ali retiradas do pacote, né? Dos aspectos do pacote anticrime que parece que serão retirados ali por esse veto presidencial é a questão do juiz de garantias, né? Que seria um juiz que atuaria como responsável pela supervisão da investigação. E aí, segundo as informações, o Sérgio Moro é totalmente contra essa inclusão da ideia de um juiz de garantias, tá bom? E aí, pessoal, hoje pela manhã nós vimos que no turno suplementar a Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou o projeto de lei de prisão em segunda instância. Isso aconteceu agora de manhã e muito importante, tá? Porque o projeto teve que passar por uma nova votação nessa manhã, porque era uma emenda substitutiva. E quando é uma emenda substitutiva, ela precisa ser aprovada em 2 turnos no Senado, tá certo? O que é interessante observar que ontem nenhuma emenda foi apresentada para hoje, então a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, a senadora Simone Tebet,
declarou que foi dada como definitivamente adotada sem votação nos termos regimentais, tá? Então, pessoal, como foi informado, já que essa proposta tem caráter terminativo, o processo natural, né, o caminho natural, é que ela volte para a Câmara após aprovação na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, tá? Agora, isso vai depender, essa velocidade de aprovação desse projeto vai depender se haverá o número de assinaturas para apresentar um recurso que obrigaria a proposta a ser levada ao plenário do Senado. Então a gente vai ter que aguardar para ver se vai ter algum recurso aí que pode atrasar esse trâmite, né? Caso não haja esse recurso, existe uma grande probabilidade que esse projeto de prisão em segunda instância fique já aprovado este ano ainda. Lembrando que esse projeto de lei, diferente do projeto que tem na Câmara, que é um projeto de emenda constitucional, o projeto de lei que busca alterar o artigo 238 do Código de Processo Penal, ele tem uma tramitação muito mais rápida, porque não altera um dispositivo da Constituição, altera uma lei, que é um projeto de lei que altera o Código de Processo Penal. Então seria já uma medida mais emergencial para voltar a instituir a questão da prisão em segunda instância no Brasil, tá? Uma coisa que a gente tem que ficar atento é a questão da inflação, né? O Datafolha soltou uma matéria falando que 52% das pessoas acreditam que a inflação vai aumentar e tal. Isso seria o maior percentual desde agosto de 2018. E o índice o IGPM, né, que é o índice que trata dessa questão, que foi divulgado nessa quarta-feira, mostrou uma alta de 1,38 na primeira prévia de dezembro contra 0,08 no mesmo período no mês anterior, impulsionado, obviamente, pelo preço da carne. Então a gente tem que ficar atento com relação ao preço da carne, para que o preço da carne não faça a inflação subir e nos tire dessa sequência de quedas no valor da inflação, tá? Agora, pessoal, a gente sabe que na dinâmica do mercado funciona a lei da oferta e da procura. Como é que é isso? Vamos supor que você vende um produto, aí ninguém está comprando o seu produto. O que você faz por uma medida de tentar aumentar as vendas? Você reduz o preço. E aí, então, essa é uma dinâmica normal. Quando as vendas estão muito fracas, você reduz o preço. Quando as vendas estão muito boas, você fala assim, tô vendendo, tá fácil de vender, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o preço. Então a gente tem que saber que um aumento nas vendas, ele gera automaticamente um aumento no preço. Não é o caso da carne, ou no caso da carne nós já vimos aqui que entre vários fatores, o que está gerando o aumento do preço da carne é que está com a desvalorização do real perante o dólar, está mais rentável para as empresas venderem carne para o exterior, porque o preço da carne fica bem mais barato lá fora, muito competitivo, e está mais interessante vender carne para fora do que vender no Brasil. Então, para compensar essa diferença, eles colocam a carne mais cara aqui no Brasil para poder compensar esse gap aí entre o preço, a vantagem de vender lá fora e vender aqui dentro. Lembrando também que, como muita carne está saindo do Brasil, tem um número menor de carne disponível no mercado. Então, pela lei da oferta, da procura e da quantidade, né, quando você tem um produto que tem menor quantidade, ele fica mais caro. Quando você tem um produto que tem muita quantidade, ele fica mais barato. Então, lembrando também que houve a questão da gripe suína, e isso fez com que na China, por exemplo, eles parassem de consumir carne de porco e consumissem mais a carne bovina, né? Então a gripe suína, que tornou inviável o consumo da carne de porco, fez aumentar muito o consumo de carne bovina, e isso também levou a esse aumento, tá? Então, com relação à carne, tem algumas conjunturas internacionais específicas, também nacionais, com relação à desvalorização do real, que chegou a dar aquele problema lá com Donald Trump, quando ele falou que o Brasil estava desvalorizando artificialmente a sua moeda para tornar os seus produtos mais competitivos no exterior, o que é exatamente o contrário, né, do que aconteceu. O Brasil tentou conter a desvalorização do real, mas não deu muito certo. Agora, o que é interessante a gente perceber, que as vendas do varejo cresceram pelo sexto mês seguido. E lembrem-se que eu falei para vocês, quando o pessoal está comprando mais,
o vendedor aumenta um pouquinho o preço porque tá vendendo fácil, né? Quando não vende, ele diminui o preço para ver se estimula o consumo. Então, o IBGE informou nessa quarta-feira que as vendas do comércio varejista registraram um crescimento de 0,1% em outubro, na comparação com o mês anterior. É o sexto mês, então, consecutivo de alta do varejo, embora o ritmo dessa aceleração aí tenha sido reduzido, tá bom? Já no mês de setembro, houve uma alta de 0,8%. Em relação a outubro de 2018, o crescimento foi expressivo, 4,2%. No acumulado do ano, a alta é de 1,6% das vendas no varejo, o que é muito bom, tá certo? Então, essa quarta-feira tem muitas coisas importantes para acontecer, a gente vai continuar acompanhando. Se Deus assim o permitir, ao meio-dia a gente volta aqui com uma atualização, depois às 3h30 da tarde com a nossa live da tarde, tá bom? Obrigado pela audiência, se inscreva no canal, examine todas as coisas e retém o que é bom, clique no like, clique no sininho das notificações e se você já é inscrito no canal, dá uma olhadinha, ver se a sua inscrição está ativa também, porque as pessoas têm falado que chegaram ao canal e a inscrição não estava ativa. Então dê uma olhadinha. Obrigado pela audiência, me ajude a espalhar esse vídeo aqui para que o pessoal entenda o que está acontecendo ali em termos de projeto lá do pacote anticrime, a questão da prisão em segunda instância e também a questão da inflação e do aumento das vendas, tá bom? Espalhe aí para a galera poder ficar ciente do que está acontecendo. Forte abraço, valeu!